Bom dia, pandêmico, Pera, nesta manhã. por que essa voz? Cara, eu não sei, velho. Eu acho tão legal começar com essa voz assim, mais desesperadora, Acho- sofrida. Será que não assusta os ouvintes? Cara, eu acho que eu já comecei esse programa de tantas formas, já são mais de 10, são quase 10 aanos. Já 10 anos, gritei, uma já entrevista pra berrei. ver, outra Oi? pro Metrópolis. Uma entrevista pra vez, outra pro Metrópolis. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Oi? Você não já deu entrevista pra... Acho que foi pra Já. Veja, não foi? Metrópolis. Olha Metrópolis. aí. As duas últimas foram pro Metrópolis. Ufa. Perguntinha fácil pra você. Tenho medo. Já tocou algum instrumento? Tentei aprender saxofone, mas desisti na quinta aula. Mas por quê, cara? Tenta. Pra você, instrumento de sopro, eu recomendo. Fora que o professor, ele também ensinava a ler as partituras. Então, você chegou achando que era uma aula mais prática e era uma aula mais teórica. Primeiro tinha as partituras, o tempo, as notas. E aí, no final da aula que você treinava um pouco, 30 minutos. Assim, É, é complicado. é complicado. Mas o quadrinho de hoje, ele tem tudo a ver com música. Tem, sim. E só pra assustar, né, a pior banda do mundo. Do senhor, cadê qual é o nome José dele? Carlos Fernandes. E ele é português. Legal isso. Foi uma época em que a editora Devir, de São Paulo, fez um acordo com uma livraria lá de Portugal, que eles começaram a fazer isso, né? Trazer coisas de Portugal para cá e de nós, né? Para lá, e para nós veio a pior banda do mundo. Originalmente são 6 revistas que foram lançadas. Eu Então não conhecia. a gente vai ter a pior banda do mundo, com o quiosque da Utopia. Depois vem o Museu Nacional do Acessório e do Irrelevante, Que é esse ambos de são de, hoje. que é esse que a gente vai comentar hoje. Ambos são de 98. As Ruínas de Babel, de 2003. A Grande Enciclopédia do Conhecimento Obsoleto, que é de 2004. O Depósito dos Refúgios Postais, de 2005. E o último, pelo menos até onde eu sei, né? Os Arquivos do Prodígio e do Paranormal, de 2007. Se você tiver, você que está ouvindo, tiver muito interesse em ler algo bem diferente do padrão, é uma boa indicação. É uma boa indicação, porque é bem diferente do que a gente está acostumado. Marcos, o quadrinho vai falar de uma cidade ficcional, uma cidade como qualquer outra. O que você achou de, como é que eu poderia dizer, de semelhante entre a cidade que você vive, ou as cidades pela qual você transita ou já transitou, e essa cidade do senhor José Carlos? Bem, eu acho que essa cidade, ela tenta comportar, ou pelo menos o que o José Carlos tentou nos transmitir, são coisas que eu acho que está por todo lugar, né? Porque conforme nós vamos lendo, nós vamos vendo que parece que a gente conhece essas pessoas, querendo ou não, parece que a gente conhece esses personagens, ou vê um pouco desses personagens em algumas pessoas que nós conhecemos da nossa cidade ou de outras. Porque os questionamentos dos personagens fazem sentido para nós, né? Apesar de ter uma escrita portuguesa, de ser feito por um escritor português,
Mas a gente vê ao longo do quadrinho que são pessoas que trabalham e que mantêm seus questionamentos, né? Então, às vezes tem um personagem que é mais detalhista, às vezes tem um personagem que é ruim de memória. E essa, querendo ou não, toda a cidade vai ter essas pessoas. Algumas que são mais boas de memória, outras detalhistas, umas que se questionam, né? E é importante salientar que a maioria delas ou está caminhando do trabalho, ou está indo para o trabalho, não é? Ou está trabalhando. Vivemos uma cidade viva. Estamos lendo uma cidade viva, né? Uma cidade viva e uma cidade que se movimenta, né? Tem até uma das histórias que é um restaurante, né? Que esse restaurante vai receber um crítico, né? Então a gente vê que, apesar da cidade também ter da gente ver um personagem que passa uma certa calmaria, a gente vê também outra parte da cidade que se movimenta. E essa cidade vai, além de se movimentar. Uma pergunta que eu te faço, que é muito raro, a gente vê isso às vezes num quadrinho, em que a cidade vive. A cidade é viva. Sim, o quadrinho ele tenta passar essa impressão, né, que a cidade acontece. Acordam, dormem, passa o dia, passa a noite, as coisas acontecem. E a gente, assim, você já parou para pensar na sua cidade, ou nas cidades que você transita, como sendo a personagem? Não, porque, pelo menos na minha visão, a gente está muito atrelado que o personagem, na verdade, são as pessoas e não a cidade. A cidade é só um pano de fundo. Eu acho que nós brasileiros estamos muito acostumados também com as novelas que escolhem, tipo, sempre cidades cenográficas, né? Além da cidade cenográfica, tem aquelas cidades muito bonitas, com orla, com rios, com essas coisas. Então a gente, né, nós do Brasil estamos muito acostumados com isso, de a cidade ser só um pano de fundo de beleza. De uma coisa linda, né? É, Eu estava lendo e um o post que de uma amiga no Facebook, ela falando de famílias, né? Ah, se você vê as famílias lindas quando acorda, isso é propaganda de margarina. Se você vê um casal lindo, indo almoçar, jantar em restaurantes, ou seja, lá onde for, isso é filme. justamente a gente atela até os momentos, né? Bem ou mal, certo, errado. E a gente às vezes não olha para nossa cidade como sendo um ser vivo. Até porque, né, a gente também pensa muito na ideia pessimista. Eu acho que, por exemplo, se algum turista vem visitar a cidade, o que, que a gente vai falar para o turista começa a falar? Essa cidade é legal, porque tem isso, tem aquilo, o que, que você vai falar? Não, a cidade é ruim, porque tem aquilo e tem aquilo outro. Então, a gente também se atrela a muitas coisas negativas. E a gente vai caminhando nesse momento fantástico. Marcos, até que ponto você conhece bandas e músicas ou algo parecido de Portugal? Bem, eu lembro que há muito tempo atrás eu escutei algumas, mas eu não conseguia entender muito bem. E eu lembro muito, né? Assim, de cabeça, eu vou lembrar de que todo mundo lembra, Roberto Leal. Não tem como não lembrar. Quando se fala de português, né? De música portuguesa. Mas Então tá bom. o que eu sei também é que tem muito fado, né? Fado. Mas a gente não. A gente vai fazer uma misturinha de músicas. Vamos começar com uma banda brasileira, que é Angra, tocando a música Lisbon, que a história da música Linda é muito linda, porque o André Matos, quando foi em Portugal,
viu uma moça, uma senhora, na verdade, mendiga, e ela estava falando da cidade e tudo mais, e ele achou tão bonito que ele colocou isso na música. E o nome dela é Lisboa. E vamos com, como você for de Roberto Leal, eu acho que a mais famosa dele é Vira, então vai essa mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Sonhe em maior alcance. 98,1 FM, Utopia. Partiu. Marcos, apresente-nos os nossos músicos da banda que nunca vão se apresentar, mas ensaiam uma vez por semana. Bem, os nossos integrantes da música, né? Da banda, na verdade, são pessoas ocupadas, porque sempre estão com seus deveres e quando eles se encontram, eles discutem, né? Tem uma parte aqui de discussão. A bateria tá muito alta, alguma coisa está saindo fora do tom. Então, eu acho que talvez a cidade sendo o personagem original quis falar sobre o tempo, né? Às vezes a gente fica tão ocupado que a gente não reserva um, um tempo para lazer, para a gente estar ali sem se preocupar. Porque eu acho que a música também tem isso, né? De você sentir um local, um ambiente ou uma emoção, né? Você parar para sentir. Eu acho que era isso que faltava para eles efetivamente ensaiar, né? Uma parada assim de vou me concentrar nisso. E já são homens de uma certa idade, não é, ninguém aí é novinho, que já se conhecem e tocam junto há anos. Então, e como é que dá para você entender isso de uma banda que nunca se apresenta? Só ensaia. Eu volto a bater na tecla assim, do autor que ele fala assim, perca de tempo, né? Às vezes a gente investe tanta coisa, em tanta coisa, que quando a gente vai se apresentar, acaba dando tudo errado. A gente não tem o tempo para se apresentar. A gente tem tempo para se preparar para a próxima profissão, para a próxima graduação, mas a gente não tem o tempo de cheguei lá, estou onde eu queria estar. Aí, o legal é que isso vai se aumentando, né? Isso vai aumentando, vai tomando novas formas, novos conteúdos. Isso, e o quadrinho é isso, né? São várias histórias em uma só. Na verdade, são 28, né? Desde o início, que é a abertura, e até o encerramento, são 28 coisas que a gente vê de tudo o que acontece na cidade, né? A gente vê a pessoa que passeia pela cidade falando que tudo mudou, a gente vê a pessoa que está trabalhando, a gente vê a pessoa que vai para um museu, que cuida do museu do irrelevante, né? Tipo, tem coisas lá que são irrelevantes. E é exatamente essa irrelevância que a gente vai ganhando. A nossa vida tem relevância? Até que ponto Sim, nossa vida tem importância? eu acho que o museu mesmo, né, queria trazer isso. Ah, aqui tem uma fita que foi gravada há 2 séculos atrás. Aqui tem o primeiro tênis que o Edson jogou futebol pela primeira vez, né? Então, essa coisa que o museu tenta trazer, né? Que às vezes a gente se apega mais a um objeto do que ao momento, do que à experiência que a gente está vivendo. E às vezes a gente se prepara demais, né? Será que nossa vida Exatamente. tem relevância? Exatamente. Ou E relevância? eu acho que é justamente isso
que o pano de fundo da cidade traz. Ele quer pensar assim, qual a nossa relevância também para a nossa cidade, né? Por exemplo, tem uma pessoa que trabalha como meteorologista, tem outra que trabalha fazendo como se fosse o GPS, né? Acho que é cartógrafo que fala. E é isso que fala, né? A gente trabalha, trabalha, e muitas vezes o nosso trabalho vai parar no Museu do Irrelevante, porque não conseguimos ser relevantes à nossa própria cidade. A gente vai fazendo, vai vivendo, vai acontecendo, mas e E aí, até que... né? Oi? Mas e aí, o que deixamos de relevante? Quem somos, na verdade? Né? Eu acho que Então, é isso também que, voltando lá no tempo que eles nunca se apresentam, é porque nunca dá tempo deles terminarem o trabalho. Porque, como a gente vê lá o cartógrafo, toda vez ele descobre uma rua diferente. Então ele nunca termina o trabalho. Toda vez ele descobre uma rua diferente, ele descobre um cruzamento diferente, ele descobre uma pequena estrada, ele descobre um pequeno bairro, um pequeno comércio diferente. quando a sua cidade... Assim, é óbvio que a gente está... por estarmos próximo a Brasília, a gente está muito acostumado com a cidade planejada certinha. E Planaltina, DF ou Platina de Goiás não são absurdamente grandes. Mas o que eu acho legal do que você falou do Catar é a gente conhecer a cidade. E sabe aquele lance do, pô, eu nunca passei nessa rua e acabei de descobrir um restaurante. Sim, exatamente isso. Eu nunca vi que esse ponto eu posso usar como referência para quando eu for para tal casa, para quando eu for para tal lugar. E às vezes a gente nem se toca disso, né? É. Até porque, por exemplo, uma vez eu e os meus amigos estávamos querendo marcar um lugar, né? Vamos dar um exemplo aqui. E aí, um falava um ponto que era perto, o outro falava o outro ponto totalmente diferente que era perto. Porque às vezes o caminho que o outro usava era diferente. E a gente nunca se ligou que depois daquele ponto tinha outro ponto que pode ser usado como referência. É a famosa. Em Brasília não tem muito, tem, mas não muito. Distrito Federal também, né? Que é a praça, né? É, exatamente. Que Uma é o vez eu vi ponto uma de. referência muito legal que a gente vai se encontrar no restaurante e tal. Aí alguém virou, onde é que fica isso? Então, É, esse é o ar que o quadrinho vai passando pra gente. E dessa cidade que ele vai passando. E de que até que ponto as coisas têm relevância ou irrelevância para cada um. É como você falou, o tênis tem referência para mim. Para você, vai ser lá grande coisa. é verdade. Mais alguma coisa do quadrinho? Ah, tem um detalhezinho que você não comentou, que eu achei que você fosse comentar, é que as páginas, cada história, são 2 páginas. Ah, é verdade. É a página. São 2 páginas que, inclusive, fica 6-7, né? Na verdade, em uma folha só é marcada o número da página. Não fica 6 em uma e 7 na outra. 6/7. E eu acho que isso, cada história tem aquelas 2 páginas que não aparecem mais nos seus membros, né, da banda, mas geralmente quando ele conta uma história, são 2 páginas e acabou. Seja Sim. feliz. Ou você pega a informação ali ou não pega. Lê de novo. É, E uma outra raramente tem alguma indicação, mas é isso. 2 páginas e matou o processo. é isso, né? Porque a ideia também é, tipo, a minha cidade gira em torno de onde eu trabalho, ou gira em torno de onde eu estudo, gira em torno de onde eu vou, né? O que acontece ao redor pode alterar, mas não altera tanto, né? Eu não, nem me importo, nem conheço. Tá ali, né?
Duas músicas portuguesas. Vamos de Madre Deus. Eu tenho que dar uma olhadinha aqui na minha cola, porque é óbvio. Haja o que houver. E vamos com Amor Eletro, O Dia Mudou. Até daqui a pouco. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Marcos, último bloco e parte que você gostou. Bem, acho que essa é a parte que eu gostei, como eu tinha falado, com 28 histórias, né? Eu gostei da 18ª, que chama Os Distúrbios Hipnológicos, que trata da clínica de tratamento de perturbações do sono do Dr. Salomão, não é? E aí a gente começa a ver a história que ele está acompanhando as alterações do sono, e a história termina dizendo que ele também tem problema de sono. Então, eu acho que o Dr. Salomão, ele encontrou a relevância dele, né? Ele tem um problema, ele sabe que outras pessoas sofrem do problema, então, ao mesmo tempo que ele vai ajudar essas outras pessoas, ele se ajuda. E será que às vezes a gente não faz isso, né? Vamos ajudar ao Exatamente. outro e nos ajudamos. Isso também a gente vê quando a gente precisa desenvolver alguma coisa, né? Os inventores, empreendedores, surgiu assim, né? Eu tive uma televisão que aí ela parou de funcionar e eu descobri que depois que a televisão parou de funcionar, eu posso fazer esse outro produto ou eu posso fazer outra coisa com ela. Então a gente às vezes acaba fazendo isso, né? Que é o mais divertido. Para quem assiste o Shark Tank, né, o programa que as pessoas negociam com tubarões, tanto o Shark Tank Brasil quanto o dos Estados Unidos, que são os que eu vejo de vez em quando, a maioria dos empreendedores começa, tipo, eu tinha esse problema, eu descobri essa inovação, eu inventei isso para resolver esse problema, e agora eu já fiz a patente, né, já patentei, e agora eu vou começar a escalonar isso porque eu sei que outras pessoas precisam. Então, muitas vezes os empreendedores, os inventores, eles falam para o público que sofre do mesmo problema para eles. Isso vai ganhando níveis grandiosos. Bem, por que você fez biologia? Tem alguma coisa a ver com isso? De salvar o mundo? Ou de salvar as plantas? Não. Né? Na verdade, eu fui para biologia caindo de paraquedas, porque eu, na época, fazia o curso técnico em nutrição e a gente aprendia no técnico, né? A gente aprendia um pouco sobre células, mas não tão aprofundado. E aí eu cheguei na biologia falando assim, eu vou ser o próximo microbiologista, né? Vou mexer com vírus, com bactéria, que é o que eu gosto. Porque na nutrição a gente batia muito nessa tecla de bactéria, porque as bactérias podem contaminar os alimentos. Eu falei, meu TCC já vai ser nisso. Só que aí eu comecei no primeiro semestre, eu já amei outras matérias, já falei, não sei se vai dar microbiologia até o final, não. E hoje, tá indo para onde?
hoje, por incrível que pareça, estou indo para a parte de fisiologia, porque eu também sempre gostei de tentar entender como os sistemas funcionam, como as coisas funcionam. E aí, quem sabe, a Ah, parte da eu comecei com neurociência. quadrinhos, né? Ah, olha aí, Eu pois entrei, é. não sabia nem para onde é que eu ia. Terminei falando de quadrinho e tô falando até hoje, cara. Sim, era justamente esses dias o que a gente debatia, eu e outros colegas. Por causa do Ciência na Mesa, a gente debatia, cara, a gente fez um projeto por Ciência na Mesa ser no máximo 25 minutos. Acho que a gente teve um único programa de 5 minutos. Porque quando a gente pega alguém que gosta de falar daquilo, cara, teve gente que a gente fala assim, Senhor, essa pessoa vai ficar aqui o dia todo. E a gente gosta, né? O problema é quem vai editar depois, mas eu e o Marcelo, que a gente não edita, a gente deixa a coisa fluir, sem estar lá. E aí a gente estava comentando esses dias, as pessoas, elas gostam de falar. E foi o que um professor uma vez falou, ele, cara, eu fiz o meu mestrado na área que eu queria, e agora eu sou pago para dar aula do que eu gosto. Então, tipo, para mim é o máximo. Vim aqui e falar do que eu gosto. Eu não quero nem que a aula acabe, porque eu passo o dia inteiro, dia após dia, falando do que eu gosto. Tem coisa melhor, né? Não tem satisfação melhor do que você preparar um material daquilo que você gosta. E aí é que tá, né? Muitas vezes as pessoas se apaixonam por ver a paixão do outro, né? Fala, cara, que essa pessoa é apaixonada por aquilo, e aí começa a instigar você. Por que será que aquela pessoa gosta tanto daquilo? Deixa eu estudar também, e você acaba indo Na pilha, né? na pilha, exatamente. Isso é ótimo. Isso é uma daquelas coisas fantásticas que a gente acontece muitas vezes. E quando você pega um quadrinho como esse, é onde a gente vê que a cidade tem vida, que as pessoas influenciam as outras de uma das maneiras mais simples. Exatamente, é bem isso, né? Às vezes a gente quer ser relevante para o mundo, mas a gente esquece de ser relevante para que a gente comece a ser relevante em um nível bem pequeno. Se você quiser mudar o mundo, não mude o mundo, o seu continente, seu país, sua cidade, seu bairro. Sim, a própria Malala começou assim, né? Ela estava ali na cidade dela e ela queria que as meninas tivessem acesso à escola. E ela terminou em um prêmio Nobel, né? Primeiramente defendendo a sua comunidade. Hoje ela é ativista pelos direitos de todos, de todas, para ser Uhum. mais preciso. Então, assim, é você começar a identificar um problema na sua, né, no seu micro, para partir para o macro. Ok. Mais alguma coisa, Marcos, sobre o quadrinho do irrelevante? O A Museu gente do Irrelevante? falamos que a escrita é portuguesa, então você vai encontrar palavras com C mesmo, que aí se você for português, você vai sentir saudade do seu idioma, talvez, sim, um pouquinho. Não estranha as formas gramaticais, às vezes, né? Sim, porque talvez você comece a ler e você pense assim, mas esse autor aqui errou. Não errou, né? Ele errou para nós, mas acertou na escrita original dele. A reforma gramatical feita, não vou me lembrar agora o ano, mas o objetivo dela era isso, era tentar unificar a língua portuguesa em 4 países: Angola, Moçambique, Brasil e Portugal. Deu certo? Exato. Não. Porque envolve outras questões, né? Uma vez eu fui conversar com uma professora que eu tive de português, que ela falou, mas isso envolve questão cultural, envolve questão até mesmo econômica, porque revisar tudo, né? Vai dar trabalho, e assim por diante. A gente pega o nosso Brasil, né? Né?
Só que a gente já tem diferença. Assim, óbvio que eu não estou olhando para o português gramatical oficial, mas as termologias mudam com frequência, É verdade. Como muda? ok? Como? Vamos com duas músicas, terminando o programa de hoje. Uma é Maria João, uma cantora português incrível, com um disco com um EP que saiu agora, que é Respiros. E para felicidade do Samuel, um cara que vocês do programa já ouviram um pouquinho, vamos com Moonspell, Evento. Ele gostou. Programa Quadrinhos indo embora. Marcos, mais uma vez obrigado por mais esse tempinho da sua vida. Sempre às Bom ordens. almoço. Oi? Sempre às ordens. Não se Se bem preocupa que eu vou te incomodar. É muito fácil, né, marcar Agora tá comigo. facinho. Agora a gente consegue. Até a próxima. Até.